Eu gostaria de me ater ainda à internação do prefeito Bruno Covas, que pegou todo mundo de surpresa, principalmente ele, né? Porque começou com uma erisipela, aí foi evoluindo, falou-se em tromboembolismo e finalmente um tumor. Nós não queremos que ele se sacrifique tanto, claro, como prefeito da maior cidade brasileira, o seu ímpeto inicial é continuar fazendo o trabalho lá do hospital, mas isso vai prejudicar a sua recuperação. Não é nada simples, o seu estado de saúde requer muitos cuidados e não vamos ao ponto de exigir que o prefeito abrevie a sua vida em prol da cidade. Há secretários importantes que podem tocar administrativamente a prefeitura, a Câmara Municipal pode dar o seu quinhão agora. O presidente da Câmara é do mesmo partido do prefeito, portanto, não haverá nenhum problema de solução de continuidade. Enfim, nós esperamos que o prefeito se restabeleça dentro do que seja possível, para depois, então, retomar o seu trabalho à frente da Prefeitura de São Paulo. Chama atenção, né, Zé? E a gente se associa a todos aqueles que estão na torcida para o pronto restabelecimento do prefeito. Mas uma coisa que me impressionou muito nesse caso foi a dificuldade de se chegar ao diagnóstico do câncer, né? É impressionante, porque afinal de contas o prefeito se submeteu ao crivo, ao exame, né, à análise, não só de hospitais, mas dos médicos mais renomados do país, não é só de São Paulo, né, do país. Aliás, por ser de São Paulo, são dos mais renomados do país. E, no entanto, esse diagnóstico só foi obtido no hospital em que se encontra o prefeito atualmente. Essa dificuldade de diagnóstico foi talvez prejudicial, inclusive, porque pode ter sido de alguma maneira demorado demais. Eu não digo tardio, né, mas pelo menos demorou demais, né? Isso me impressionou. Eu fiquei com a impressão contrária, viu, Cláudio? Confesso que foi rápido até, porque ele foi, no sábado, ele foi ao Albert Einstein, se sentindo mal, com a infecção na pele. Aí, acho que a gente pode discutir qual foi o atendimento que ele recebeu, porque ele passou pelo pronto-socorro do Einstein e recebeu antibiótico. Não houve uma investigação, nem sei se deveria ter havido, né? Agora a gente sabe que sim, mas naquele evento do pronto-socorro, ele recebeu o antibiótico e saiu. E saiu se sentindo melhor. É claro, o antibiótico fez um efeito imediato ali, naquela sensação, naquele efeito mais superficial, né? Que era a erisipela, e foi embora. Ele continuou se sentindo mal. Aí na quarta-feira, 4 dias depois, ele vai ao Sírio-Libanês, entra em contato com o doutor Davi Uip, vai ao Sírio-Libanês e aí ele já fica internado. Qual foi a avaliação da equipe médica, o doutor Raul Kutait também, que faz parte da equipe médica, doutor Roberto Calil, que estão atendendo o prefeito? Bom, erisipela, embora muita gente faça associação com o que teve o avô, né, Mário Covas, ela não tem componente hereditário. Então não há... Pode ser tratada como uma coincidência, mas não há hereditariedade na transmissão da erisipela. Não é porque o avô ou o pai teve que alguém vai ter também, no caso, o filho ou o neto. Essa erisipela apareceu em alguém que não tem os fatores de risco para ter doença desse tipo. Então, o que o Dr. Davi Uip explicou é o seguinte: bom, essa erisipela é consequência de alguma outra coisa. Aí fizeram o primeiro exame e encontraram a trombose pulmonar. 2 veias tapadas nos pulmões. E aí, esse é um outro elemento que indicava a existência de uma outra doença mais grave ainda. Por isso é que submeteram o prefeito ao PET scan. E aí, no PET scan, identificaram... Sabe, Rafael, é exatamente isso que me impressionou, porque, afinal de contas, o primeiro hospital é um hospital de referência, de qualidade, etc. Como é que se apresenta um quadro tão impressionante, né? Porque, afinal de contas, o que levou o prefeito ao hospital era uma mancha, um edema, como é que chama isso? Uma infecção, né? Infecção de pele. Né? Havia um hematoma imenso e tal. Quer dizer, o que eu achei foi assim, no primeiro atendimento foi meio que, isso é um problema de pele. E não era, aquilo ali já era um sintoma evidente, né, de que alguma coisa muito mais grave estava acontecendo. Isso só foi diagnosticado no segundo hospital. E o que os médicos dizem é exatamente isso. O fato de ele apresentar erisipela
num primeiro momento, e não ter nenhum fator de risco para esse tipo de doença, tinha de ter levantado essa suspeita que o Sírio investigou e descobriu, né? Então, desse ponto de vista, realmente faz sentido mesmo. O repórter Lucas Josini esteve no Sírio-Libanês hoje pela manhã e agora está na prefeitura para acompanhar essa primeira reunião do prefeito com o secretariado, claro que por videoconferência, né? Porque ele ainda permanece lá e vai permanecer no hospital. O Lucas tem as informações para nós ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia mais uma vez, Lucas. Lucas Josino conosco ao vivo aqui na linha 2 no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para falar a respeito da expectativa para a reunião desta terça-feira do prefeito Bruno Covas com o secretariado, Lucas. Oi, Pedro, muito bom dia a você, aos amigos do Jornal Gente. Todos os secretários municipais entraram agora na sala de reunião aqui no 5º andar da Prefeitura de São Paulo. O prefeito, como você disse, Pedro, o prefeito Bruno Covas participa desta reunião via vídeo de uma antessala direto do Hospital Sírio-Libanês. E a ordem é que nada pare, apesar da doença ter sido anunciada ontem. As agendas continuem dos secretários, anúncios, projetos sejam tocados. Esta ordem vem agora, vai ser dada nesta reunião pelo prefeito Bruno Covas. Ainda não tem uma liderança dentro do secretariado. Isso também pode ser definido nesta reunião. Essa reunião deve durar mais ou menos uma hora e pouquinho. Depois da reunião, os secretários devem conversar com a imprensa e talvez nós consigamos colocar algum destes secretários para explicar melhor também ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Outra informação importante que o prefeito acordou bem, está disposto, nós conversamos com alguns secretários, claro, todos abatidos com isso, mas com essa notícia, mas o prefeito acordou bem, está disposto, quer trabalhar e quer manter a cabeça ocupada para, claro, pensar na cidade também, e isso deve ajudar, inclusive, no tratamento, é o que todos os secretários garantiram para a gente agora há pouco. É isso aí, o Lucas está acompanhando lá. O prefeito, a respeito do que o Zé Paulo disse, né, de continuar à frente aí da cidade durante esse período em que vai ser submetido a um tratamento duro, né, da doença contra o câncer, são doses cavalares aí de antibiótico para matar... Antibiótico não, quimioterapia. De quimioterapia, né, para poder acabar com o câncer. Ele vai estar em contato permanente por telefone, assinando decretos, despachos por via eletrônica com a ajuda de um tablet. Ele já tem usado esse tablet para comandar a prefeitura. Então é por isso, não é uma justificativa aqui, Zé Paulo, é só uma explicação do que foi passado aí por alguns assessores para nós. O prefeito já tem usado essa estratégia quando não está na sede da prefeitura para tomar decisões e então ele acredita que será possível do hospital despachar, acompanhar publicações aí no Diário Oficial, decidir aquilo que vai ou não à sanção durante o período de internação hospitalar. E claro que sempre com a liberação dos médicos ele vai receber lá os principais secretários. Hoje já, aliás, além dessa reunião por videoconferência com todo o secretariado, ele já tem uma agenda para receber alguns secretários, né? Os principais secretários aí do governo. O secretário de governo, né? O Mauro Ricardo, secretário da Fazenda também estarão com o prefeito hoje à tarde, o secretário de comunicação, assim como o chefe de gabinete e o secretário executivo Gustavo Pires. Todos esses vão se encontrar e vão despachar no hospital. Isso depois é o que o Zé Paulo falou, né? Depois, quando começar a quimioterapia, as visitas ficam restritas, né? A imunidade do paciente cai demais. Ele não pode receber, muitas vezes não pode receber absolutamente ninguém que esteja fora, que não faça parte ali do grupo de médicos. E principalmente, né, Rafael, Pedro, Thaís e Cláudio Humberto, o estado de espírito do prefeito, né, na hora de começar esse tratamento, que não é uma coisa fácil. O que os médicos disseram é que o estado clínico dele é muito bom, até por isso que foi uma surpresa. Os médicos sempre dizem isso. Olha, Thaís, você me desculpe, mas desde o Tancredo eu recebo sempre com reservas o que dizem os médicos, viu? Ô Zé Paulo, mas você não acha que tem aí uma questão de lembrança do que foi o avô? Claro que é totalmente diferente você comparar o momento político do Bruno Covas com o do Mário Covas, né? A idade, o tipo de câncer. A evolução da medicina. Exatamente, Cláudio. Então, mas você não acha que tem um componente de lembrança do avô de querer continuar no cargo? Porque o Mário Covas se tratou do câncer ainda no exercício do governo do estado de São Paulo. Mas, olha, nem lembre, viu, Pedro? Nem lembre como foi constrangedor. Não, eu estou falando nesse sentido. Como foi constrangedor para o governador
e para aqueles que o circundavam, inclusive jornalistas, naquele período. Porque ele insistiu demais, não tinha a mínima condição. Foi uma coisa assim muito triste. Eu espero que não se repita. Mas olha, isso. com a Dilma foi diferente, né? Eu me lembro dessa discussão, se não seria o caso da Dilma se afastar para se dedicar à doença. Eu tenho um amigo muito querido, aliás, amigo da casa, amigo do Grupo Bandeirantes, da família Saad. Ele foi diagnosticado com câncer, teve que se mudar, na época, o centro mais avançado de tratamento para o tipo de câncer dele foi absolutamente idêntico ao da Dilma. Ele foi para os Estados Unidos e o médico disse, olha, cancela 2 anos da sua vida, para você ficar curado, você vai ter que se dedicar a isso, né? Aí ele abandonou tudo, largou tudo para se dedicar a isso. A Dilma nem sequer precisou se afastar do cargo, muito menos passar 2 anos se dedicando à doença. Quer dizer, houve uma grande evolução da medicina daquele meu amigo até chegar a situação da ex-presidente, né? Eu tenho certeza de que se não houvesse, ou se houvesse qualquer risco ao tratamento do prefeito Bruno Covas, os próprios médicos recomendariam que ele se afastasse e o farão se for o caso. Por enquanto, eu acho que não é mesmo, não. Eu só queria chamar a atenção aqui para um detalhe que a gente está discutindo. Ontem os médicos não falaram isso com todas as letras, mas ali depois, nos corredores, eu conversei com alguns médicos. O estado, a doença é gravíssima. O estado de saúde do Bruno Covas, ele pode estar num estado clínico, isso que eu ia dizer, Zé Paulo, ele pode estar com um estado clínico aparentemente bom, porque ele é jovem, porque ele não estava sintomático, como a gente costuma dizer, a mancha na perna foi o primeiro sintoma, mas nada disso diminui a gravidade do caso, né? O fato de já ter metástase e tal. O que a medicina diz hoje é que o câncer agressivo, que sempre assusta quando a gente ouve, é aquele que mais responde à quimioterapia, especialmente nos jovens, e o prefeito ainda é considerado um homem jovem, que o metabolismo ainda funciona com certa velocidade e consegue fazer o corpo reagir mais rapidamente. Agora, a evolução da medicina, a possibilidade dele continuar atuando, porque tem os efeitos colaterais de todo o tratamento que for dado nesse primeiro momento são amenizados, nada disso diminui a gravidade da doença que ele tem agora e que ele vai enfrentar.